Olá, amigos do programa Catedral Jovem na TV, seja muito bem-vindo e hoje o programa tá top, não é mesmo, Adriano? É isso aí, Ana Júlia, nós estamos aqui, hoje o programa vai tirar muitas dúvidas da juventude. E hoje a gente está com esse convidado aqui muito especial, que é o meu doutor, ele que é graduado desde 1989 e é especializado em prótese dentária e também em implantodontia, acho que eu falei certo. E agora ele está especializando mais em dores orofaciais e também DTM, que é o que você vai aprender agora, daqui a pouquinho que é. Seja muito bem-vindo, doutor Eudécio. Obrigado, Ana Júlia. Muito obrigado a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma oportunidade maravilhosa de apresentar algumas quebras de paradigmas, de falar sobre a importância, a influência que a boca pode gerar no corpo como um todo. Dentro de um universo, né, para mais a geração adolescente, nós cuidamos de todas as idades, né, nós cuidamos a partir dos 10 anos, dos 10 anos assim, não tem limite, né? Mas é um prazer enorme, né, de falar para o seu público, o público da sua idade, essa geração jovem, né? Um prazer de estar aqui com vocês. E o tema, Ana Júlia, hoje ele é diferente, muito interessante, porque nós vamos falar que o equilíbrio do corpo começa pela boca. Doutor, a nossa conversa aqui, nós vamos começar com uma palavra, com uma sigla interessante, DTM. DTM, dentro da cirurgião dentista, da técnica de um dentista, da classificação na área, qual o significado dessa palavra? DTM nada mais é do que disfunção temporomandibular. Muito comum confundirem ATM, que é a articulação onde a mandíbula conecta com o crânio, daí a articulação temporomandibular. Temporo é o nome do osso do crânio e a mandíbula conecta, tá? Todo mundo tem articulação temporomandibular. E um desequilíbrio do sistema, tá? Ela é denominada disfunção temporomandibular. Certo. Por que existem as disfunções? Quem escolhe a parada final dos dentes é o cérebro. E qual é o critério? O maior número possível de toques, para que um ou outro dente não receba o impacto maior da mordida. Só que nisso, ele sai de uma posição de equilíbrio da maxila com a mandíbula e muitas vezes ele vai para a esquerda, vai para a direita, vai para frente, para trás. Muitas pessoas têm isso daqui reduzido, né? Nós chamamos de dimensão vertical reduzida. E essas alterações de posição geram transtornos no corpo, como nós vamos falar agora, né, daqui a pouco, classificados como disfunção temporomandibular. Então, quem é que dá esta função da posição do equilíbrio do maxilar, não é isso? É a cabeça, o cérebro que coordena a posição que ele vai encaixar mais confortável. Exatamente, o maior número de toques possível. E aí qualquer alteração, seja de posição de dente por uma questão esquelética, por já nascer com, sei lá, o dente maior, tradicionalmente o dente do pai com a estrutura óssea da mãe, falta espaço para esses dentes, aí já gera desequilíbrio. Qualquer pessoa que extraia um dente, os demais dentes vão sair de sua posição e no que eles saem de posição muda a engrenagem. Para fazer isso aí é para ele fazer uma compensação. Uma compensação. E ele sempre vai buscar uma compensação. Isso, ele sempre vai buscar o maior número de toques possível. Mas se qualquer dente que sai da posição ou que nem chegou a ficar na posição, interfere nesse equilíbrio. Tá? E a gente sabe que os jovens sofrem de ansiedade, de estresse, principalmente eu, quando eu tenho alguma coisa para fazer, eu já fico ansiosa, já saio correndo. E também bruxismo, que meu avô sofre, dor de cabeça, que minha mãe também sofre. Muitos jovens que estão aí no vestibular, estão aí com os estresses diários, tem muito isso. E ansiedade, estresse, é relacionada a DTM? As pessoas descarregam seus estresses apertando o dente, tá? É do ser humano. Qualquer dor, qualquer transtorno, qualquer estresse, qualquer
alteração né, emocional, vai fazer com que, dormindo, a gente trava. E às vezes a gente nem sente que está fazendo isso, Não né? sabe. Normalmente isso vai acontecer dormindo, vai acontecer quando está sozinho, né? Porque no dia a dia as pessoas não encostam dente. Encosta dente na deglutição, dormindo quando está em crise, tá? Todo o estresse, então, vai gerar apertamento. E aí vai depender da variação de pessoa para pessoa. Algumas pessoas vai ter isso daqui encurtado, vai ter um pouquinho fechado, ou a posição dos dentes interfere, e algumas pessoas têm essa redução grande, e nessa fase da adolescência, eu diria aí dos 10 aos 20 anos, né, uma fase muito crítica, muitas pessoas apertam demais. E por apertar demais, impede o crescimento ósseo na região onde estão as raízes dentárias. Não raro, ainda hoje pela manhã, eu encontrei uma mocinha, uma estagiária, 21 anos, com uma redução de 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro a menos. Qualquer pessoa que aperte muito, ela vai ter consequências. E por que da ansiedade? Porque normalmente as pessoas não têm uma arcada legal. E essa arcada estreita, ela reflete no nariz, interfere na respiração, que é algo que você conhece muito bem, Ana Júlia, rinite alérgica. Conhecido como rinite alérgica, mas na verdade é uma rinite desencadeada por um processo de alteração anatômica do nariz. E tudo isso por conta de uma mordida. Tudo isso por conta de uma mordida, por conta de uma alteração da arcada. Se isso aqui está fechado, também se fecha um pouco o espaço, porque está na base do nariz, e interfere diretamente na respiração. Agora, o que a respiração reflete no corpo, aí você não tem noção. A rinite, a adenoide, infecção de garganta, tudo tem a ver. Tá ligado. Então, o dente também, com essa força de compressão que existe, né? Automaticamente também, as raízes também deixam de ser profundas e bem fixadas. Isso aí também pode gerar algum problema? Não. As raízes não interferem, no processo, na não. estrutura A óssea. única alteração é que aperta demais e impede o crescimento da estrutura óssea onde estão instaladas as raízes. A raiz já nasce no tamanho dela e ela não interfere. Certo. Agora, por que da adenoide? A adenoide é um órgão de defesa de infecção que acontece com crianças, porque criança pega tudo que vê pelo chão e põe na boca. Uhum. Então a natureza desenvolveu a adenoide para defender, assim como é o caso das amigdalites. Amigdalites. Tá? Porque está cheio de infecção, então é feita ali uma barreira mecânica no sentido de impedir, barrar as bactérias para que não entre e que não venha dar maiores complicações. Tá? Erroneamente, muito se faz cirurgia de adenoide. Adenoide e também a amígdala, e as amígdalas. Né? Por quê? Vai haver adenoide e amígdalas se não tiver uma boa respiração. Agora, pasme, sabe onde é que está a origem de tudo isso? Onde? A amamentação. Na amamentação? É da nossa cultura, criança amamentar deitado e não em pé. Criança amamentou deitado, levanta, dá um tapinha, dá um arroto e tal, mas fica leite parado na gargantinha. Para se defender do leite, para que o leite não vá para os pulmões, ela põe a língua e ela faz isso em torno de 1000 vezes por dia. Com essa história de colocar em torno de 1000 vezes por dia, por mais molinha que seja a língua, mas o palato também é muito molinho. Mole. Ele altera. E aí desenvolve a respiração bucal, interfere na respiração nasal. E a respiração bucal, ela não é tão eficiente quanto a nasal. É a respiração nasal que traz aumento do sistema imunológico. É ela que faz com que as crianças sejam mais saudáveis. A respiração da boca é plano B, ela não é plano A. Tá? Apesar de ser bem maior, a boca seria muito melhor que o ar viesse, porque é o tamanho da boca, o tamanho da narina. Mas é o nariz que é eficiente. E falando da garganta, como que a gente trata, né? Como que é essa infecção da garganta? Depende. Depende de maneira com que você vai... Qual a melhor forma de tratar? Qual a melhor forma de tratar? Colocando ozônio na boca. O ozônio é uma coisa impressionante. Eu sei que vão me metralhar, mas é verdade. Todas as infecções que chegam na clínica, como dentista, nós temos
legislação para fazer o uso de ozônio, desde que tenha curso e consciência. Colocou ozônio na boca, sem medicação alguma, se te amanhecer com infecção, não anoitece com infecção de garganta. Ponto. Mas isso tem que ter uma certa idade, porque criança não pode, né? A melhor maneira de se fazer tudo isso, não deixar que infeccione. E como? Criar o hábito de amamentar numa posição vertical desde o primeiro instante. Gente, isso daí é uma dica sensacional, porque eu não sei se você sabia dessa, Adriano. Não sabia. Eu não sabia nunca. Isso poupa muita dor de ouvido, muita infecção de garganta, muito refluxo, faz com que a criança cresça mais inteligente e com sistema imunológico em alta. Dificilmente uma criança vai adoecer se ela amamentar na posição mais sentada, vertical possível. E eu, quando era criança, eu tinha muita infecção de ouvido. E às vezes, quando eu vou muito pra praia, muito pra piscina, eu tinha antes de eu usar a plaquinha. Parece que depois que eu usei a plaquinha, a placa, melhor dizendo, melhorou tudo em mim. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Agora, então, interessante, doutor. Essa questão da amamentação é uma informação rica que eu nunca ouvi falar. Preciosa, que infelizmente, Importante culturalmente, pras mães, não se sabe né? disso. Que também, quando o filho vem, não vem ali um certificado de orientação. Não. Mas aqui nós já estamos tendo aqui uma orientação. Amamentar. Criança que amamenta deitada, ela vai ter infecção de garganta, porque o leite que para vai fermentar e vai gerar infecção. Existe um processo anatômico, tá? Um tubo bem fininho, chama tromba de Eustáquio, tá? Que comunica ouvido com garganta. Normalmente a infecção ali contamina esse tubo, que é um processo extremamente fino, e a infecção vai lá no ouvido e infecciona o ouvido. Daí as crianças terem infecção de ouvido. E o refluxo é simplesmente porque leite entra onde não devia, e isso gera, que é um dos maiores transtornos. Amamentou na posição vertical, Adriano, pega uma garrafa de água, né, eu gosto de brincar falando de Heineken, mas aqui daí, vocês são da igreja. Aqui não, aqui é água com gás. Água com gás ou água natural. Água natural. Tá? Pega uma garrafa de água, deita no chão e tenta beber ela. Você vai querer, no mínimo, sentar um pouquinho para tomar essa água, porque ela pode descer para o seu pulmão. É verdade. Né? Então, E nós fazemos isso com criança, que não tem o sistema digestivo e respiratório nada Na realidade, desenvolvido, então, e a gente faz isso. A criança, ela ainda tem que, além de estar com fome, agora analisando essa fase, né? Além dela estar com fome, ela ainda tem que lutar para mamar. Se defender para não defender receber. para mamar bem ainda, que está desconfortável, faz, né? Exatamente. Para a criança. E isso deforma a boca, e essa deformação de boca vai trazer consequências a vida inteira, as mais diversas. Inclusive uma que a nossa amiga Ana Júlia, né, me procurou, na verdade, eu tive o primeiro contato com a Ana Júlia por dois principais fatores, transtornos, a rinite e qual que era o outro? Cólicas menstruais. Essa cólica menstrual é uma quebra de paradigma violentíssima. Gente, eu sofria demais disso, eu e minha mãe, a gente ia assim, toda vez pro hospital tomar na veia, e remédios, e não melhorava, era uma dor insuportável. Uma dor que se homem pegasse, tadinho, gente. Tadinho, não entraria nem na cama. A nossa dor é forte, forte mesmo. E aí, quando eu fiquei sabendo do doutor, eu falei, não é possível que isso melhora a minha cólica. Não. Eu tô menos de um mês, né, doutor, com a plaquinha. E eu não 2 semanas de uso de placa, veio o seu primeiro ciclo. Que eu estava menstruada, eu não senti nada, zero, gente, menos de dias. Então, com um volume infinitamente menor, né? Ana Júlia. Infinitamente menor. Então nós temos um recado para os jovens solteiros que querem se casar. Já existe um presente que você já vai levar para o seu casamento. Vai entrar em contato com o doutor, vai levar uma placa, porque aí o seu casamento já vai dar uma melhorada, já vai começar bem. No mínimo vai se divertir mais, vai Adriano. divertir mais, vai ter menos problema dentro do relacionamento. E olha só, eu sei que é uma coisa meio impactante essa informação, mas é porque nos últimos 4 anos a gente vem desenvolvendo esses estudos e nós percebemos num dado momento que o objetivo inicial do nosso projeto é tratar de enxaquecas, dores de cabeça de uma maneira geral, labirintite, zumbido de ouvido, abafamento, perda auditiva, rinite alérgica, desvio de septo,
esses eram os principais focos dos nossos estudos. Mas aí, no meio desse processo, nós percebemos, com o relato de nossas pacientes, que havia uma mudança, que havia que melhorado os seus ciclos, se tinha alguma ligação. E aí nós começamos a acompanhar entre todas elas e começamos a fazer uma investigação melhor. E aí nós tivemos a grata surpresa de perceber que sim, existe uma ligação. E quando nós equilibramos o sistema mastigatório, nós equilibramos os músculos, dois dos principais músculos que tem no rosto, pterigóide medial e lateral, mas principalmente os pterigóides laterais, para quem é da área sabe muito bem isso, eles têm como origem um osso que fica no centro da cabeça, que é o osso esfenoide. E esse osso esfenoide tem por cima dele um processo anatômico chamado célula túrcica, e dentro dessa célula fica a hipófise, que é a glândula que controla todas as glândulas do corpo. Nós estamos falando de suprarrenal, de tireoide, de ovários, as gônadas, enfim. E afeta o útero, afeta a pele, afeta cabelo. Você vai perceber também, Ana Júlia, dentro de muito pouco tempo, o quanto a sua pele vai melhorar. Demais. Muito. As espinhas diminuíram muito. Vai reduzir bastante. Graças a Deus. É um dos outros benefícios. Mas o fato é que, quando nós, quase todo mundo mastiga de um lado do rosto, tá? Mais do lado esquerdo ou lado direito, o que gera interferência, que um grupo muscular fica mais forte do que o outro, e pelo fato de um grupo estar mais forte que o outro, gera um certo empenamento desse osso esfenoide, que gera uma micropressão na hipófise. O problema é que a hipófise é tão pequena e controla o nosso corpo inteiro, e tão importante, que ela está no centro da cabeça, na base do cérebro, e ainda tem essa carapaça óssea para protegê-la. Desconheço um órgão mais bem protegido do que a hipófise. E, no entanto, a mastigação torta gera interferência na hipófise, e também essa alteração de mastigação gera alteração no processo respiratório nasal, que gera toda uma deficiência e alteração hormonal. Quando nós corrigimos e equilibramos, ao mesmo tempo nós tiramos a pressão da hipófise e nós damos condição de uma melhor oxigenação celular como um todo. Instantaneamente, quase que realmente num passe de mágica, desaparece todas as interferências e desaparece então cólica, fluxo volumoso, mulheres que ficam aí de 7 a 10 dias, já teve mulheres lá que de chegar até 15 dias, que às vezes vem menstruação 2 vezes no mês e fica 2, 3 meses sem menstruar. Né? Descobrimos um número mágico, né, que é entre 3 e 4 dias. O que mais tem é 4 dias, que as mulheres passam a nos falar, porque como dentista, a gente não tem acesso, não tem esse envolvimento, né, do mundo feminino, das ginecológico. necessidades. Exatamente. Mas depois de tirar tantos, e eu estou falando de dezenas de casos, a tal ponto de quando a Ana Júlia esteve lá, nós falamos, Ana Júlia, vai ter a melhora. Sério? Que na verdade eu falei para o Paulo Fernando. Né? Falei, Paulo Fernando, estamos fazendo isso e isso. Ué, minha esposa e minha filha têm. Falei, manda para cá, deixa eu cuidar delas para você. Aí primeiro veio a mãe, lógico, né? Primeiro veio a esposa, se não der certo. Se der certo com a esposa, aí pode levar a filha que não vai ter problema. Sim, o primeiro maior amor da vida de todo mundo é a primeira filha, primeiro filho, né? O nosso tema aqui, deixa eu só um momentinho, doutor. O nosso tema aqui hoje é o equilíbrio do corpo começa pela boca. É um tema onde nós estamos tratando todo do desequilíbrio do corpo e equilibrando a boca, equilibrando o formato, a mastigação, a posição das articulações, né? Você equilibra várias áreas do corpo. Só queria fazer uma pergunta, doutor, aqui, tratando de se consegue equilibrar. Nós falando de equilíbrio, qual que é a ligação também? Existe alguma ligação com o labirinto? Antes do doutor responder, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Vai trocar tudo, a chave do carro, a chave da casa, o porcelanato do jeito que você quer. Eu tô vendo tijolo, eu tô vendo areia, eu tô vendo construção. Deus dizia, eu tô liberando papel, eu tô liberando financiamento, eu tô colocando na palma da mão. Será que alguém pode abrir a boca e dar um grito de... Olha aí, a Deus.
tem vida eterna. E nesta quarta-feira estará conosco. Deus está mudando muitas coisas na sua vida. Eu vejo uma Bíblia aberta na tua mão, e quando eu vi a Bíblia aberta, eu vi um nome dentro dela. Eu vi o nome Marco Antônio. A minha obra está apenas começando. Alameda Ricardo Paranhos, 728, Setor Marista. Igreja Catedral da Família. A semente é um sonho que transborda, renova, multiplica. A indústria Cristal Alimentos respeita a jornada dos grãos que passam por um rígido processo de seleção. Em cada etapa, dedicação, precisão e humanização. Ingredientes selecionados, alta tecnologia e um toque de carinho garantem em sua casa a pureza que a sua família merece. Geração após geração, Cristal Alimentos. Pureza alimentando a vida. Caminhoneiro conhece as estradas de Goiás com uma palma da mão. Eu já andei muito e nunca vi nossas estradas tão bem cuidadas. O asfalto tá virando um tapete. O trabalho tá bonito. Eu tô indo descansar agora, mas esse governo não para não. O governo do estado está investindo mais de R$1 bilhão em obras. Até julho, mais de 1.000 quilômetros de rodovias serão reconstruídos com o padrão DENIT. Asfalto seguro e feito para durar. Trabalhe em todo canto de Goiás. É por você que a gente faz. Governo do estado. No rodapé do seu televisor aí tem o nosso telefone. Eu queria que você ligasse para nós. Eu quero conversar com você, eu quero orar com você. Eu não sei que situação você se encontra, se você está só, se você está precisando conversar com alguém, se você não pode sair, mas pode conversar. E nós estamos aqui à sua disposição, querido. Ligue para nós, olha, o telefone está aí, sempre haverá, todos os dias, durante o dia, haverá um pastor aqui para te abençoar. E eu aguardo a sua ligação. Deus te abençoe. E estamos de volta, e olha, não se esqueça que a gente está com nossos cultos presenciais na Igreja Catedral da Família, todo sábado às 20 horas, não é isso, Adriano? É isso aí, nós já estamos lá aguardando você, jovem, para vir adorar conosco ao Senhor Jesus, para ouvir uma palavra do Senhor, para crescer e amadurecer no Senhor. E eu quero voltar aqui, doutor, com a nossa conversa sobre a influência, como nós estamos falando de equilíbrio do corpo, começa pela boca, qual é a influência com o labirinto? Porque o labirinto, ele também tem muito a ver com o equilíbrio do corpo. E existe muita influência desse equilíbrio bucal com o equilíbrio do corpo, através Adriano, do labirinto? A influência ela é anatômica pura, tá? É anatomia. A articulação temporomandibular, volto a dizer, está nessa região, na frente do ouvido, num contato muito íntimo. O osso que separa dentro da cavidade articular aqui, cavidade glenoide que nós chamamos, do ouvido, é como se fosse duas folhas de papel dessa aí na sua mão. Fino. Qualquer paciente que tenha a mandíbula retraída ou tenha a mordida reduzida, automaticamente, então a nossa articulação ela é mais ou menos assim, a mandíbula vem para cá e a articulação está aqui. Se nós temos isso aqui reduzido, nós temos uma pressão interna da mandíbula, da cabeça da mandíbula, nós chamamos cabeça do côndilo, certo, gerando uma pressão lá a nível de ouvido interno, onde fica a cóclea, que é o que nós entendemos como labirinto. Então essa pressão aqui, ela gera três coisas principais quando ela não está na devida posição. Ela gera perda de audição, ela gera zumbido no ouvido, que é terrível para quem tem, e ela gera a labirintite, que a pessoa fica tonta. Ela diminui o espaço do labirinto também? Ela automaticamente faz pressão, o que gera um desequilíbrio lá. Certo. E infelizmente muitas pessoas vão passar uma vida inteira tomando medicamento sem se dar conta de que está havendo uma pressão anatômica na região do labirinto. E recentemente nós atendemos um rapaz, a gente diz rapaz, né? Qualquer pessoa mais nova que eu é rapaz, mas ele tem 48 anos e teve labirintite desde os 18. 30 anos sofrendo de labirintite, tomando tudo que é remédio que você puder imaginar, boa parte deles tarja preta. E continuou com a labirintite a vida toda. Nós percebemos que havia uma redução da mordida de 13 milímetros.
É muita coisa. E os jovens sofrem muito de dor de cabeça, né? E principalmente rinite. Eu era uma dessas. Eu tinha uma rinite alérgica muito forte, que minha mãe não deixava chegar perto de construção, porque se eu chegasse perto de construção, eu não dormia bem, meu nariz ficava gigante, tanto de espirrar. Era dormir e remédios e dormir ruim. E esses dias estavam em uma reforma e hora nenhuma eu espirrei, porque eu estava com a minha placa. Então, doutor, explica para esse jovem que está com essa rinite, como que a placa ajuda nisso? Perfeito. Na verdade, a placa é o dispositivo que nós usamos para trazer equilíbrio da musculatura. Volto a repetir, da posição da maxila e da mandíbula, aquela posição que fisiologicamente todo mundo deveria ter. Ela é um dispositivo mecânico que dá essa condição. E se existe essa condição, existe uma pressão interna que favorece a abertura das coanas, né, no interior do nariz, e um reposicionamento muscular, alívio de músculo tensor superior, né, da faringe, que favorece com que o ar entre pelo nariz e vá em direção ao pulmão com mais eficiência. É mecânica pura. E, uma vez que nós instalamos a placa para você, equilibra tudo, tira as interferências e automaticamente a rinite desaparece, que é o que você percebeu, essa mudança. Né? E quem tem rinite não dorme bem, não descansa, aí vem a ansiedade e um monte de outras alterações. Um monte de outra coisa. Doutor, e esse tratamento com a placa, que é o inicial, né? Primeira fase inicial, existe um tempo estimado para esse tratamento? Existe e depois um período mínimo. Quanto tempo de uso da placa durante 24 horas? É um período, você já respondeu, né? O ideal é que seja 24 horas, num período mínimo de 2 a 3 meses. Esse é o padrão do nosso tratamento. Direto. Mas depois de 3 meses, você pode começar a fazer um tratamento de tirar a placa, né? Mas os dentes têm que estar naquele local. Já posicionado. Aí vem ortodontia, vem coroas, vem restaurações, vem uma série de coisas. Tá? E que é a odontologia do segundo momento. Mas o primeiro momento, ao colocar a placa, equilibra-se tudo e desaparece todos os transtornos. Gente, eu sei que nosso programa tá muito bom, aprendemos muitas coisas e falar pra você que funciona mesmo essa plaquinha. Essa placa resolve muitas coisas. Eu hoje posso dizer que sou outra Ana, que tenho mais, mais empenho pra fazer as coisas, durmo melhor, não tenho mais rinite, minhas cólicas melhoraram. Então isso mesmo melhora. É real. É real. Parece ser muito bom para ser verdade, Exato, mas é real. Verdade. Então, literalmente, o equilíbrio do corpo começa pela boca. Se a boca não está em equilíbrio, o corpo não vai funcionar. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigada pelas suas dicas, pelos ensinamentos, aprendemos muito. Eu que agradeço, Ana Júlia. Obrigado pela oportunidade de cuidar de vocês, né? E de poder, estamos lá na Melo Clínica à disposição de cuidar de todos os que possam ter algum transtorno. Acabou que a gente não teve tempo de falar, mas ainda em tempo. Esse mesmo dispositivo, esse mesmo conceito, nós eliminamos ronco. Eliminamos ronco e apneia. E isso traz uma qualidade de vida incrível para as pessoas. E nós observamos que o ronco, ele tem muito a ver, eu tenho observado que o ronco tem muito a ver com até crianças já vem roncando, talvez por todo esse distúrbio, né? Se a respiração nasal não estiver legal, ela vai ter alteração respiratória e ela começa a roncar desde criança. Muito obrigado, doutor, pela sua presença. Muito obrigado, foi um momento muito importante. Então, se vocês querem ter essa plaquinha, vai estar aqui todos os dados para você ir lá conhecer o doutor e conhecer a clínica dele, que, gente, é real. Então, um beijo e até o próximo programa.